Então, pessoal, vocês já estão vendo minha tela, né? Hoje, na nossa aula de noções de arquitetura e urbanismo, nós vamos tratar um pouco sobre noções da história e evolução da arquitetura. Por que que esse assunto é importante? Porque, conforme a gente vai ver, ele vai trazer, ele vai mostrar um pouco como é que se deu o desenvolvimento da arquitetura e da engenharia também um pouco, e, inclusive para que a gente entenda o porquê de algumas coisas, o porquê da necessidade da arquitetura, o que é que a arquitetura ela está trazendo, o que é que ela está avaliando, tá? E por que que ela engrandece também o trabalho do engenheiro, ok? Com isso, então, os objetivos dessa aula vão ser expor como se deu o surgimento da cidade industrial e seus impactos na arquitetura, e identificar e expor os principais movimentos de vanguarda europeus. Então, essa aula vai ser dividida em dois macrotópicos, né? Um falando sobre a cidade industrial, em que vai ser abordado o nascimento e desenvolvimento, que isso aqui vai trazer para a gente como é que as cidades modernas elas começaram a surgir, tá? E quais foram os primeiros problemas e problemas que a gente enfrenta até hoje. O segundo tópico, falando sobre os debates sobre a cidade industrial, e um terceiro sobre cidade industrial nos Estados Unidos. No nosso segundo capítulo aqui dessa aula, vão ser os movimentos de vanguarda europeus, onde nós vamos ver um pouco sobre novas teorias da arte e sobre a arte nouveau, tá? Então, começando, a cidade industrial. Como a gente já estudou até no colégio, a Revolução Industrial, ela trouxe diversas mudanças no modo de vida, transformou o espaço urbano, gerando os aglomerados de proletários, gerando basicamente os espaços urbanos que a gente conhece hoje em dia, onde nós temos uma grande pressão demográfica, um grande aglomerado de pessoas. Isso tudo porque o pessoal começou a migrar do campo para a cidade. Esse processo inicial trouxe diversos benefícios, né? Inclusive a separação da casa e da oficina, além de implantação de sistemas de esgoto e sistemas de água mais eficientes, já que ao invés de levar água e esgoto para populações muito esparsas, quando a gente tem essas casas todas próximas umas das outras, a gente consegue centralizar essa coleta e distribuição, coleta de esgoto e distribuição de água, por exemplo. Então, com isso aqui, a gente tem benefícios econômicos também. E isso foi influenciado pelas teorias iluministas da época, que também tiveram um grande impacto na arquitetura. E o que é que o iluminismo trouxe? Esse iluminismo, ele buscou discutir as ideias tradicionais, né, como o classicismo e o renascentismo, que pregavam leis absolutas e universais sobre o que era belo e correto. Só que o iluminismo trazia tudo isso sob uma luz de razão, que era bem isso o iluminismo, né? Se vocês lembrarem, o iluminismo ele veio para questionar muitas coisas. Então, o iluminismo, com toda essa questão da razão, do conhecimento que se buscava, foi uma época também que trouxe as grandes escavações arqueológicas. A partir dessas grandes escavações arqueológicas e utilizando a razão do iluminismo, já começando em um processo científico, começou a se estudar a sistemática da arquitetura antiga, por exemplo, a funcionalidade das coisas, de forma que ficava bem fácil o conhecimento do mundo antigo e a sua replicação. Com isso, então, até surgiram na arquitetura os momentos de releitura desses classicismos, né? Então, veio o neoclassicismo, que tratava de pegar essa arquitetura antiga e reproduzir
tempos da época de forma mais precisa possível, já que com o iluminismo a razão possibilitava isso. Aqui é um exemplo, né? Por exemplo, a igreja de La Madeleine, em Paris, parece até que ela saiu mesmo de um templo grego, algo antigo, mas na verdade isso é uma releitura do classicismo, em que se pegou todos aqueles elementos das grandes construções romanas, com esses pilares, os capitéis, as imagens esculpidas, como se fosse um templo mesmo, e se foi replicado fora daquele contexto em outra época. Isso foi um pouco do neoclassicismo, né? Então, esse neoclassicismo, ele pegava essas formas clássicas e foram sendo retomados na arquitetura. Também surgiram, além do neoclassicismo, teve o neogótico, o neobizantino, entre outros. Esse movimento ficou conhecido também como historicismo, né, de ficar estudando, de estudar essas sociedades antigas e de trazer isso novamente para os tempos da época, né? Na arquitetura, essa quantidade de movimentos diferentes, eles dão início ao ecletismo. No ecletismo não se tinha uma corrente majoritária em que a arquitetura seguia como era o processo natural antes dessa época, em que todos os arquitetos basicamente seguiam uma linha. Mas com o ecletismo, né, a partir desse historicismo, estudo dessas civilizações antigas, foi possibilitado trazer, então, vários e vários modelos de arquitetura simultaneamente. E essas várias experiências faz com o que era clássico, assim, um clássico em sentido amplo, né, o que era antigo, pudesse ser relido e adaptado às novas experiências, resultando em novas formas e teorias na arquitetura que dariam surgimento ao modernismo. Mas o modernismo é um pouco mais à frente, tá? Aqui a gente ainda está no contexto do nascimento das cidades industriais. Então, nesse contexto, com essa infinidade de possibilidades que os arquitetos tinham devido a um ecletismo, né, essas várias releituras, deu-se então começou-se um processo de separação entre projeto e execução, em que se tinham os arquitetos e os engenheiros, que ainda formalmente não tinham essa separação, tá? Esse é apenas o início. Essa separação, então, fez com que esses estilos de arquitetura se ampliassem virtualmente de forma infinita, né? O arquiteto agora ia focar apenas no projeto, e apenas é que eu digo, não que era pouca coisa, mas sim que era em uma vertente, enquanto que antigamente o trabalho do engenheiro arquiteto, a profissão se focava em tudo. Então, com isso, o projetista passava a ter maior liberdade para propor o seu repertório. E o executor focaria nos aspectos construtivos, aspectos de material de construção, por exemplo. Tá? Então, aqui que a gente pode ver que surge um pouco da distinção do engenheiro e arquiteto. E distinção que a gente vê até hoje, às vezes até o pessoal discutindo um pouco das diferenças que o engenheiro quer fazer da maneira mais técnica possível, porque desde muito tempo focou-se nessa parte do material de construção, da metodologia construtiva, enquanto que o arquiteto tem uma visão mais ampla sobre o projeto, sobre necessidades da edificação, por exemplo. Isso tudo, aliado a um grande crescimento da indústria, teve também um impacto muito grande nos materiais que eram utilizados na construção das edificações. Com isso, foram substituídos materiais tais como palha, que eram bastante utilizados nas cobertas, né, das residências, por materiais mais duráveis, como telhas, tijolos, além de que o incremento dos processos construtivos
fez com que, mesmo esses materiais, telhas e tijolos que já eram feitos, eles pudessem começar a ter a qualidade melhor e durabilidade maior. Além disso, foram incrementados alguns novos materiais que não eram tão comuns nas construções da época, tais como ferro gusa, vidro e posteriormente concreto. Tá? Essa diversidade estilística nessa cidade industrial, em que a gente tinha um contexto de grande crescimento, grande aglomeração, ela começou a observar alguns obstáculos criados por esse tecnicismo de que eu tinha que fazer algo industrial, então eu queria fazer as coisas mais parecidas possíveis, um pouco até daquilo que a gente vê no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, em que era feita só uma coisa, ou no Fordismo, quando a gente via que todos os carros eram pretos, né? Aquela questão de você pode ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto. Era uma padronização muito grande. Então, esse excesso do tecnicismo e excesso de foco nas soluções menos custosas, com utilização de máquinas, passa a restringir as aparências formais dos objetos, uma vez que o quesito aparência seria meramente decorativo. Então a gente tem aqui como se fosse um projeto que entra numa fábrica e sai em casas todas iguais. E isso reflete na paisagem urbanística também das cidades. No entanto, essa separação entre o projeto e a questão dos materiais construtivos e metodologias construtivas não foi exatamente ruim. Ela teve diversos benefícios, já que, por exemplo, ela propiciou ambientes isolados em que os executores puderam focar no desenvolvimento de técnicas construtivas. Então, com isso, passa-se a pensar bastante em como construir na melhor maneira possível, que seja tecnicamente adequado e economicamente adequado. Isso tudo objetivando sobrepor até alguns dos problemas já decorrentes dessa revolução industrial, com toda essa aglomeração de pessoas, a questão de um sistema de esgoto que era necessário, enquanto que os projetistas, os arquitetos, eles poderiam rediscutir e ampliar os seus repertórios. E a gente vai ver que a partir desse momento do crescimento das cidades industriais, a arquitetura ela vai passar por diversos processos em que ela tenta encontrar, meio que encontrar um rumo, como ela possuía antes disso, que tinha assim, uma corrente principal em que todos os arquitetos iam seguir, mas a partir desse momento a gente vê uma difusão grande de estilos e grandes discussões sobre o assunto, que foram possibilitadas também por conta disso, já que os projetistas poderiam demandar o seu tempo com isso, eles passaram a trazer diversas correntes que vão repensar a arquitetura como um todo. E essa separação, ela vai ser efetiva mesmo e formal no século XVIII, com a criação da École des Ingénieurs em Paris aí, tá? Perdoem o meu francês. Então, a partir desse momento, a gente vai ter realmente uma distinção do que seria os engenheiros e os arquitetos. Isso aqui é 1.1 ainda, tá? Então, isso aqui é um pouco do que seriam as cidades industriais, né? Assim, logo num começo das cidades industriais, aqui a gente pode perceber uma padronização, uma ausência de diferenciação entre as edificações, né? Tudo muito parecido, e isso é refletido também nas pinturas, né? Aqui é uma pintura do Camille Pissarro. Ele pintava que a gente consegue perceber que essa corrente aqui, se eu não me engano,
Impressionismo. O impressionismo ele é bem característico dessa cidade industrial mesmo, em que as pessoas que estavam acostumadas com aquela vida um pouco mais pacata, né? E quando tem esse surgimento das cidades que acontece até de maneira muito rápida, o que acontece é essa sensação de que nada tem forma, tudo é igual. Tá certo? Opa, bom dia. Ah, alguém levantou a mão. Pode falar. Professor, em Barcelona, a gente tem aqueles famosos bairros que são praticamente quadriculados, seus formatos. Eles Isso. são desse movimento tecnicista ou não tem a ver? Cara, eu não sei te dizer com precisão, porque eu não lembro de ter lido sobre isso. Mas essa questão até desses bairros quadrados, dessa, dessa formalização, deixar bem técnico, um diagrama bem quadriculado das quadras, ele é uma consequência até desse movimento da cidade industrial. Ele vai entrar mais claramente até no modernismo. Até um pouco antes do modernismo, quando a gente começar a falar um pouco sobre Nova York, tá? Um pouquinho mais à frente na cidade industrial de Nova York. Eu vou chegar lá, mas é bem provável que seja também uma consequência disso, ok? Aqui outra imagem também, a mesma Boulevard Montmartre à noite, do Camille Pissarro, e novamente a gente consegue perceber que esse era o sentimento, como a arte ela acaba trazendo um pouco, refletindo o sentimento da sociedade na época, e isso principalmente antigamente, consegue se perceber essa sensação que passava o impressionismo, né, sobre a cidade industrial. Isso bem no começo, né, que a gente vê que bem organizado, bem bonito. Então, a Revolução Industrial trouxe várias mudanças que deram origem à cidade industrial. Eu vou citar aqui três, que podem ser consideradas talvez as principais. A primeira, a mudança, a modificação nas técnicas de construção, como a gente teve aquela separação, né, entre engenheiros e arquitetos. Essa modificação das técnicas, ela acaba acontecendo também por ter-se um enfoque nessas técnicas de construção, nas metodologias, então são criadas novas metodologias, tem-se a utilização de máquinas que vão acelerar o processo também, novos materiais, controle tecnológico de materiais, tem-se também avanços na representação geométrica das obras e edificações, né? Instituição das escolas técnicas, tá? Uma segunda mudança provocada também é o aumento das solicitações. Como se tinham agora maiores aglomerações, uma maior produção de volume de materiais, de mercadorias, uma maior demanda por insumos vindo de outros lugares, então teve-se aumento das solicitações que exigiram estradas mais largas, canais de maior capacidade, o aumento da população também gerou um aumento de demanda em relação às infraestruturas necessárias, assim como um aumento das funções públicas em maior necessidade de construção rápida, devido a todo esse frenesi que estava durante a Revolução Industrial, tá? E um terceiro aspecto que foi provocado pela Revolução Industrial, que deram origem à cidade industrial, é o foco no aspecto econômico das construções, que isso reflete um pouco aqui também o que a gente estava vendo das pinturas de Pissarro, das edificações que são muito parecidas, né? Aquela sensação de que tudo é a mesma coisa. E isso porque isso é mais econômico. Tentou-se trazer apenas um processo que era repetido e que fosse mais econômico. Com um maior rigor de controle de custos, modelo de previsão econômica, que antes disso não costumava se ter, separando então, resultando numa separação entre terreno e construção, em que eram ser avaliados agora terreno e construção de maneira separada, quando antes pensava-se numa coisa só, agora levava-se em conta o custo e a previsão econômica a partir da construção também.
levando em consideração que esses espaços poderiam ser construídos, demolidos, reconstruídos, ok? Então, a gente tinha uma distinção agora que era mais clara entre o terreno e a construção, que levou também ao início da especulação de terrenos, levando em consideração o seu potencial de exploração, tá? Com isso, então, surgiram algumas preocupações no decorrer do desenvolvimento industrial, por exemplo, com o transporte, passando a possuir também um foco na construção de estradas e canais, devido à necessidade de escoamento de matérias manufaturadas e a trazer-se para os centros de produção os insumos produtivos. As melhorias nos aspectos técnicos trouxeram também, por exemplo, uma melhor representação de curvas de níveis, o que ajudou também no aproveitamento dos terrenos. A utilização de ferro e cimento também se dá pela necessidade de uma melhoria no processo construtivo de pontes. Essas pontes que começaram a ser mais solicitadas, né? As pontes de madeira e pontes que demoravam muito a ser construídas não eram mais tão aceitáveis assim. Então, começou a se utilizar o ferro e o cimento para construir essas pontes, de forma a dar uma maior durabilidade para elas também. Além disso, o desenvolvimento científico resultou nos principais conceitos de teorias das resistências dos materiais, por exemplo, o que possibilitou um grande crescimento aí na engenharia, tá? Nesse mesmo período ainda, a ampliação da produção e consequente ampliação do uso do ferro trouxe uma maior rapidez para as construções e uma diversificação de formas e de obras em edifícios industriais na Inglaterra. E isso ainda associado à fabricação do vidro, traz de fabricação com lâminas maiores de vidros, começou a trazer, por exemplo, nas grandes indústrias, né, nos grandes galpões industriais, grandes estruturas de ferro com vitrais para melhorar a iluminação na fábrica, trouxe uma revolução, então, desse estilo de arquitetura, tá? Trazendo também benefícios, né? Que o aproveitamento da luz solar com esses grandes vitrais melhorava também aqui. Já tratando da construção comum, né? A construção de casas para abrigos, esses progressos foram até menos acentuados em relação a técnicas e arranjos. No entanto, como eu falei que a gente teve uma melhoria no processo de fabricação dos materiais, esse processo de industrialização, ele passou a produzir materiais de melhores qualidades e, consequentemente, essas casas, todas elas passaram a ter uma melhor qualidade e um melhor desempenho, inclusive com a introdução do popular do vidro nas janelas. Antigamente, antes disso, parece até um pouco estranho para a gente, mas eu estava lendo que eles usavam como se fosse um papel que era encerado, passava um óleo nas janelas, enquanto que agora, a partir desse momento, o vidro se populariza e passamos a ter janelas de vidro que são, eu acho que é uma das coisas mais comuns na sociedade de hoje, na arquitetura, na engenharia que a gente vê. Tá? E essa maior durabilidade dos materiais também resultou em melhorias na higiene e conforto nas construções. Porém, como a gente já viu, esse processo de industrialização de tudo resultou em grandes perdas no campo urbanístico, com essas grandes paisagens todas iguais, uma paisagem que acaba ficando, em alguns momentos, até feia, né? Não é muito agradável. E não sendo agradável também, não só no aspecto visual, mas em aspectos olfativos também, aspectos sonoros. Ok? Alguma dúvida até agora? Vou continuando, então.
Trazendo, então, em relação à cidade industrial, a gente tem que observar também o que foi o neoclassicismo, né? O iluminismo trouxe o neoclassicismo e aquele posteriormente, né, o ecletismo trazendo várias releituras. Esse neoclassicismo, então, ele gerou grandes impactos nas formas e aspectos visuais das edificações, impactando, então, nas paisagens urbanas. Essa influência, ela é percebida até hoje, né, devido às formas simétricas que a gente gosta tanto, né, principalmente os engenheiros, nós engenheiros que procuramos tantas formas simétricas, isso é uma grande consequência do neoclassicismo, porque o neoclassicismo romano lá, o classicismo romano trazia muito isso, essas formas simétricas, aquela coisa bem pensada, matemática. Inclusive que a gente viu lá naquela igreja de Madeleine em Paris, naquela imagem. Dá para perceber que é um aspecto bem simétrico, certo? Esse tecnicismo, né, vai então prenunciar o funcionalismo moderno, a busca pela função antes da forma, né? No entanto, esse tecnicismo exacerbado, ele é criticado por algumas correntes da arquitetura, uma vez que as ordens não são a essência da arquitetura. Ou seja, a essência da arquitetura não é simplesmente colocar a função. Porque pela função, por exemplo, nós poderíamos falar que uma casa totalmente quadrada seria muito mais funcional do que uma casa com vários cômodos e com a forma mais complexa, tá? Então, eles dizem que as ordens não são a essência e que a arquitetura ela deve ser vista também com a ótica do prazer que se extrai de sua utilização, né? Ou seja, um bem-estar que é gerado pela utilização dessa arquitetura. Com isso, essa corrente gerou, então, grandes impactos nas formas e aspectos visuais das edificações, a influência... Isso aqui eu acabei repetindo, é o mesmo slide anterior, ok? Então, e com o aumento dessas construções no contexto industrial, então, começa-se a debater sobre a cidade industrial, né? Sobre os seus problemas, sobre o que está acontecendo. Sobre as transformações que estão ocorrendo no ambiente urbano. E chegou a determinado ponto, então, que essas transformações não puderam ser ignoradas, né? Já que a cidade industrial gerou um ambiente triste e desolado, onde foram tratados como os principais vilões os processos mecânicos destituídos de sentido, segundo Benévolo, em 1994, em que, como eu falei, tinham-se consequências que não eram apenas visuais, mas também eram levantados desagradáveis aspectos olfativos, auditivos, e aqui já uma consequência da cidade industrial, né? Isso já é algum tempo depois da cidade industrial, do início dela, já no século XIX, no final do século XIX. Aqui Van Gogh, um quadro bem conhecido, esse aspecto meio bucólico, meio escuro, mostra também como a cidade industrial trazia essa noção assim, um pouco esmagadora, né? E logo mais foi percebido também que alguns benefícios do crescimento industrial e das tecnologias acabaram se tornando problemas, tais como o grande crescimento dos centros urbanos e o grande adensamento começaram a trazer problemas de saúde, de saneamento, que no começo passaram a ser soluções, já que eram mais econômico ter várias casas, várias indústrias próximas umas das outras para ter um sistema unificado, mas essa grande aglomeração, esse crescimento muito rápido, fez com que não fosse possível acompanhar o crescimento da cidade com a infraestrutura adequada, consequência que a gente vê até hoje nas cidades,
Inclusive, se a gente falar aí no Brasil que, se eu não me engano, a cobertura de sistema de tratamento de esgoto é na ordem de 70%, ou seja, 30% ainda não tem um cobrimento de esgoto adequado. Então, isso trouxe problemas sociais e higiênicos que tinham que ser discutidos e que tinham que ser pensados, então, para crescimento da cidade industrial. E foi muito papel da arquitetura trazer essa discussão. Porém, como a gente vê que até hoje a gente não tem esses problemas resolvidos, então acaba ficando mais fácil da gente ver que a resolução desses problemas não era fácil e continua não sendo fácil. Apesar de parecer ser prática, o problema do saneamento, se eu construir a solução para o problema de saneamento, parece ser prática, né? Qual a solução? Construir mais sistema de saneamento. Mas essa questão acaba parecendo mais complexa porque a gente tem vários interesses distintos, principalmente nessa época da cidade industrial, Revolução Industrial, em que se tinha um liberalismo muito grande. Esses ideais liberais, eles acabavam temendo que uma intervenção pública para sanar esses problemas pudesse começar a intervir sobre seus direitos, inclusive econômicos. Então, a gente tem um grande problema, que é o interesse público contra a liberdade individual. Tá certo? E isso se propagou e se propaga até hoje, né? Agora, trazendo um pouco sobre a cidade industrial nos Estados Unidos. Embora o conceito de cidade industrial ele possa ser estendido também ao crescimento e desenvolvimento das cidades das cidades americanas durante esse período de revolução industrial, de ampliação das indústrias, né, lá na Europa, é bem notável que esse processo de desenvolvimento das cidades americanas foi diferente, porque o contexto da cidade americana, contexto de ocupação americana era bem diferente. Inclusive porque, enquanto que as cidades europeias nasciam daquele contexto dos burgos, dos castelos, e as cidades nascendo ao redor dos castelos, no contexto americano, que era colonial, as construções, a sociedade tinha diferentes necessidades e outras necessidades locais também. Apesar de que no começo, nesse contexto industrial, as construções procuravam reproduzir os padrões correntes da sociedade inglesa, né, da arquitetura inglesa. Logo viu-se, no entanto, que essa replicação nua e crua dos padrões ingleses não era adequada ao contexto do desenvolvimento norte-americano. Isso devido à mão de obra escassa, à não disponibilidade de muitos desses materiais industrializados, que já eram muito frequentes na Inglaterra, mas num contexto de Estados Unidos colonial, ainda não se tinham essas indústrias, ainda não se tinha toda essa manufatura, então acabava ficando mais complicado. Então, com isso, trouxe uma simplificação muito grande daquela arquitetura, daquelas construções que foram, então, feitas nos Estados Unidos. E também percebeu que era inadequado essas técnicas devido a solicitações tais como o clima norte-americano, que era diferente do clima inglês, onde se tinha no Novo Mundo, né, nos Estados Unidos, invernos e ventos rigorosos, verão escaldante, e era também necessária uma proteção contra os nativos. A partir disso, então, tem-se um desprendimento, começa a se criar uma corrente própria do desenvolvimento da cidade industrial nos Estados Unidos. Além disso,
como eu já tinha falado, enquanto que no contexto europeu as cidades foram se desenvolvendo ao redor de castelos, por exemplo, nos Estados Unidos, o crescimento das cidades, o desenvolvimento se dava de uma maneira muito mais espontânea, muito mais orgânica, em que as casas e as edificações, inclusive os prédios importantes, eles eram construídos conforme a necessidade. Então, não se tinha uma hierarquia tão marcada na cidade, já que o espaço urbano era amplamente utilizado para todas essas edificações, todas essas utilidades, certo? Aqui na América, nos Estados Unidos. Com a independência dos Estados Unidos, então, essa distinção passa até a se tornar mais clara e mais forte, de forma que os Estados Unidos, que tinham a necessidade de afirmar a ideologia republicana e a ordem política após essa independência, trazendo, então, a proposta clássica, que era utilizada bastante na França, de forma a representar também, a refletir esse ideal republicano francês. No entanto, essa expressão de neoclassicismo norte-americano passa a se unir à paisagem de uma forma um pouco menos traumática em relação ao funcionalismo e à representação clássica, já que, devido à ausência de modelos anteriores, né, devido a uma construção basicamente do zero, né, das cidades norte-americanas, tinham-se então uma liberdade maior. E não se tinha tanta resistência como se tinha as críticas na França, por exemplo, na Europa. Então, com isso, pode-se adaptar a um funcionalismo dessa representação clássica, adaptando esses conceitos à mão de obra e às necessidades locais, com obras de Thomas Jefferson, por sinal. Aqui, não sei se todos conhecem, a Casa Branca, né? E a Casa Branca é uma representação disso. A gente consegue perceber que tem ideais clássicos, né? Esses grandes pilares, os capitéis, mas ela foi muito adaptada também ao funcionalismo na época. E aqui trazendo um pouco dos Estados Unidos também, da questão dos traçados, né? Como acho que foi o Daniel que perguntou. Então, durante certo período, a arquitetura nos Estados Unidos ela acabou refletindo bastante desses conceitos e movimentos europeus, mas com o surgimento das primeiras universidades de arquitetura americanas, começa a se ter uma maior liberdade de expressão. A partir daí, então, com o desenvolvimento até da indústria americana, que mesmo no começo ainda estava lento, que se possibilitou um maior uso do ferro, o uso do ferro em maior escala, assim como já se tinha na Europa, na Inglaterra, por exemplo, além de que o espaço começou a ser planejado. Eu não me lembro agora se esse é o primeiro planejamento de uma cidade, eu acho que é o primeiro planejamento de uma grande cidade, tá aqui, ó, de uma grande cidade, de grandes proporções, se deu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, em que foi pensado justamente esse traçado bem cartesiano, né, bem quadricular, de forma a unir aquele funcionalismo, né, em que é mais funcional eu ter o plano cartesiano para eu me localizar, para eu já tenho as formas, de certa forma, planejadas. Então, trouxe esse planejamento de uma forma bastante funcional e o início disso foi para a cidade de Nova York. Isso é refletido, né, com essas vias ortogonais, de forma que esse espaço cartesiano ele possibilita um aproveitamento melhor dos espaços e, consequentemente, dos custos. Só que com isso, como o ideal do funcionalismo e do custo era bastante forte, então
A questão de praças não existia, porque praças eram desnecessárias, eram consideradas uma perda de espaço, né? Já que eu não estou lucrando lá, eu não estou exercendo uma atividade, eu não tenho uma indústria, é um espaço perdido, na visão da época. Hoje em dia a gente sabe que não é, né? Então, esse espaço urbano nova-iorquino representa de forma bem clara o que era essa formalidade do funcionalismo. No entanto, foi percebendo também que essa formalidade excessiva era inadequada, já que esse traçado extremamente ortogonal, extremamente rígido, ele impossibilitava, ele era inadequado para atender às necessidades de alguns tipos diferentes de empreendimentos, que acabavam não se encaixando de uma maneira tão boa nesse traçado ortogonal. Mas isso mostra um arco no início das regulações e dos planejamentos urbanos no mundo todo. Então, essa arquitetura nos Estados Unidos também, essas universidades trouxeram, então... Opa, Daniel, pode falar, Daniel. Professor, nessa questão de funcionalidade, a gente tem como exemplo a cidade de Paris, né, que tinha seus distritos, por exemplo, um distrito universitário, um distrito mais religioso, um distrito mais jurídico. Ela foi pensada desse jeito, com tecnicismo, essa parte dos distritos em si, não as construções. Foi pensada nessa parte do tecnicismo, ou isso já foi uma ideia que veio antes ou surgiu depois sem relação nenhuma? Então, o começo do planejamento dessas cidades para pensar assim, realmente dividir por áreas, começa realmente com a Revolução Industrial, né, com esse crescimento da cidade industrial. Antes disso, se você pegar as cidades até antigas lá na Europa, era a questão do castelo, e foi surgindo lá as cidadezinhas, os burgos lá ao redor da cidade, acabava sendo, não tinha uma distinção tão grande, mas com o planejamento urbano, com o início de planejamento urbano mesmo, depois da cidade industrial é que se começa a pensar nisso. Isso pode até ter sido um pouco mais à frente, eu não sei te precisar exatamente quando isso aconteceu na França, exatamente em que momento. Tá certo? Esclareceu? Beleza. Obrigado. Beleza. Aqui você está perguntando também sobre se foi durante a primeira ou a segunda Revolução Industrial. Isso aí foi mais após a independência dos Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos foi já depois de 1800, né? Eu creio que já seja a segunda Revolução Industrial, tá? Aí, um marco bem importante aqui da arquitetura mundial, né? Da arquitetura americana, é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago ela foi desenvolvida após um grande incêndio que destruiu quase completamente a cidade de Chicago. E, com isso, buscou-se a reconstrução da cidade bastante com esse ideal americano, que era o de produção econômica, um ideal bem liberal, né? Em que o foco era no empreendedorismo e o negócio. Então começam a surgir os primeiros arranha-céus que vão modificar a paisagem das cidades. Então, a partir desse momento aqui, que a gente vai ver a construção de vários edifícios grandes, isso possibilitado também pela melhoria nas técnicas de fundação, a ampla utilização de materiais melhores, né, de vidros que traziam e alguns outros materiais que diminuíam a carga suportada pelos pilares, dando, então, uma nova forma. E isso aqui que vai dar quase que um pontapé já para o início do modernismo. Isso aqui já é lá para o final de 1800, tá? Lá para 1880, 1890, ok? E dos Estados Unidos, a gente não pode deixar de falar, então, de Frank Lloyd Wright. Esse pode até parecer um pouco inusitado, mas é um dos arquitetos que eu, como engenheiro, eu acho mais genial, assim.
A gente não costuma na engenharia falar muito de arquitetos, grandes arquitetos, mas as obras dele, a meu ver, são obras muito, eu acho muito bonitas e muito bem feitas. Frank Lloyd Wright foi um grande expoente da arquitetura, então, norte-americana, e, entre outras coisas, ele foi responsável por reformular de grande maneira o pensar do arquiteto. Porque ele trazia que os problemas arquitetônicos eram, na verdade, realidades certas e indiscutíveis. Isso aqui é até um pouco reflexo daquilo que a gente já estava vendo aqui do tecnicismo, né? Olhado de uma maneira do iluminismo, uma maneira bastante voltada para a razão. Então, ele trazia os conceitos liberais. Alguns dos pontos principais que ele traz, que devem fazer parte do programa arquitetônico, aqui eu não coloquei todos, no livro tem mais, são reduzir a quantidade de divisórias de forma a criar uma sensação de unidade e permitir a passagem de luz e ar, harmonizar a paisagem formada entre edifício e ambiente externo, isso é conseguido com grandes planos horizontais, e isso aqui vai ter um impacto muito grande na visualização, né, no ambiente externo, que isso reflete um pouco aquela necessidade de que a paisagem da cidade industrial era agressiva visualmente, né? Então, isso mostra já que começa-se a pensar na paisagem urbanística influenciada pela arquitetura. Frank Lloyd Wright era um cara que visava eliminar as formas curvas e que dizia também que devia se integrar as utilidades, sistemas hidráulicos e iluminação, por exemplo, à arquitetura, tá? Então, essa aqui é uma planta de uma das casas produzida por Frank Lloyd Wright, em que a gente vê aqui que ele evita ao máximo essas divisões internas, living room aqui, dining room, a sala de jantar, a sala de estar, um ambiente bem horizontal, e um horizontal bem grande, e isso é refletido aqui nessa Casa da Cascata, que eu acho uma das obras mais bonitas aí da arquitetura dele, que você consegue observar que a casa, devido à utilização de materiais mais rústicos, os grandes planos horizontais, ela se encaixa perfeitamente na paisagem. Ela não irrompe a paisagem de uma forma agressiva, mas sim ela se integra à paisagem natural. Gente, já são 10:08. Eu acho que essa parte 2 aqui e o restante a gente pode continuar, acho que na próxima aula. Não, dá certo. Vamos lá. Então, agora, tratando-se dos movimentos de vanguarda europeus, isso já é um resultado após a cidade industrial, né? Durante e após. Porque no começo da cidade industrial a gente viu aquele crescimento, que acabou trazendo alguns prejuízos urbanísticos, né? Com isso, devido a todos esses debates, essas críticas, começaram a surgir os movimentos de vanguarda europeus, de forma a repensar todo esse processo de urbanização que estava acontecendo. Com isso, e isso se refletiu sempre na arte, né? Os primeiros movimentos artísticos europeus aí dessa época também, devido ao historicismo, eles, em determinado ponto, começam a surgir, a buscar ideias mais audaciosas e procurar novas experiências. E é isso que dá nascimento a esses movimentos de vanguarda europeus. Essa ruptura, então, ela começa a se dar de forma a irromper esse formalismo exagerado, essas regras que eram constituídas em relação ao que era considerado belo pelo classicismo, por exemplo, e é dito que a arte é responsável por elevar a intuição sensível à consciência, além de ser um elemento integrante da moderna concepção do mundo. Então,
ela é pensada a arte como um meio de alterar esse contexto todo. E esse pensamento, então, é compartilhado por diversos pensadores e é voltado a essa crítica desse ecletismo, dessa mera reprodução do, do que é, do que era feito antigamente, né? Dessas releituras do classicismo, neogótico. Durante esse desenvolvimento das cidades industriais, então, a gente tinha essa predominância desses movimentos ecléticos na arquitetura e o impressionismo na pintura. Esse impressionismo, então, ele passa a ser substituído pelo pós-impressionismo, que, além de criticar essas formas superficiais do impressionismo, ele buscou trazer mais profundidade à arte, inclusive trazendo críticas sociais. A gente consegue até ver aqui que a gente tem mais formas, a gente tem uma distinção um pouco melhor das coisas do que a gente tinha no impressionismo, em que os rostos, as formas das edificações, elas quase que eram despercebidas, né? Com esse após o impressionismo, então, a gente começa a perceber uma desaglutinação desses artistas que passam a se tornar pesquisadores isolados, cada um manifestando sua própria visão de mundo, suas próprias idiosincrasias. Isso, isso tudo, no entanto, ainda tinha, mesmo com essa separação, com cada um observando de uma maneira, todos eles começam a trazer um pouco do simbolismo, representando estado de espírito e sentimentos. Isso que a gente conseguiu ver aqui, né? A gente consegue ver por essa pintura aqui, claramente um estado de espírito que está sendo representado. Talvez uma tristeza, um tédio. E isso é um elemento bem claro desse pós-impressionismo, tá certo? Em que vão se trazer diferentes correntes aí, e cada um desses artistas vai buscar irromper com os ideais das gerações anteriores. Um grande exemplo deles é o Van Gogh, que é um grande artista que todos conhecem, e a gente pode ver aqui nessa pintura também essa necessidade de passar, de mudar o que está sendo visto, mudar a forma de ver essas cidades, por exemplo. Com isso, a gente tem também o nascimento, então, do que se chamaria de Art Nouveau, que é um termo que ele pode ser utilizado para resumir os movimentos de vanguarda que surgiram na Europa no final desse século XIX, início do século XX, né? Esses movimentos que têm uma influência majoritariamente inglesa, e eles se estendem também a um impacto na arquitetura e na forma de se pensar na cidade moderna, pensando nessa cidade como um vetor de transformação das formas de convivência. A gente começa a perceber que essas formas, que é um estilo de arte nouveau, ele passa a ser bem diferente daquilo que a gente estaria acostumado com o classicismo, né? Passa a ser bem mais... Ele realmente busca irromper com aquelas formas clássicas, apesar de que a gente ainda consegue observar alguns traços. Esse movimento geral objetivou, então, a referência desses estilos medievais, buscando uma nova linguagem, e embora esses principais mestres não tenham conseguido fazer por completo, mostrou um ponto de início dessa ruptura, né? Em países de referência tais como a França, buscou-se um novo estilo, adaptando os novos materiais que ficaram em alta. Por exemplo, uma grande utilização do ferro e do vidro. Aqui, por exemplo, aqui eu já estou trazendo algumas imagens, né, de obras desse Art Nouveau, que a gente pode perceber a grande utilização do ferro, né? Esse aqui é a parte interna dessa Casa Tassel, em Bruxelas, aqui do arquiteto Victor Horta,
em que, apesar de que na parte externa ainda se tinha, de certa forma, uma preservação de alguns ideais do classicismo, dá para perceber que ele já começava a trazer grandes aspectos de usar grandes vitrais, utilizar o ferro para trazer uma nova releitura dessa arquitetura. Aqui é uma obra de Henrique van der Velde, em que a gente tem formas já bastante diferenciadas. Henri van der Velde, se destacou também na arquitetura e no design de móveis, utensílios. Aqui a casa é o Windy Hill, de Charles Renier Mackintosh, também buscando novas formas diferentes daquela do classicismo. Tá? Aqui é uma obra de Otto Wagner, arquiteto também. A gente pode perceber até pela utilização das cores, disposição dos vitrais, uma diferença em relação aos movimentos anteriores. Aqui é uma obra de outro arquiteto, Hoffman. Esse contexto de construção estadunidense foi durante a primeira... Opa, Daniel levantou a mão. Vai, fala, Daniel. Professor, que nesse caso do Frank Lloyd Wright, né, ele queria eliminar as formas curvas, como o senhor colocou. Certo. E a gente vê bastante na Holanda, por exemplo, assim, não sei nome de arquitetos holandeses, mas a gente vê bastante até documentários falando sobre a arquitetura de lá. E nisso a gente vê que tem muita forma reta mesmo, só que tentando aproveitar muito bem o espaço. Isso é influência também, ou é uma outra escola que eles têm por lá? Cara, então, o movimento modernista, ele vai ter algumas escolas, e no movimento modernista, como a gente vai ver para frente, a gente não vai tratar sobre modernismo bem especificamente na Holanda, mas o movimento modernista traz muito disso também, dessa aproveitação, desse aproveitamento dos espaços também, dessas formas retas. Apesar de que o movimento modernista também não se limita tanto. Beleza? E aqui, pronto, essa era a última. Oi? Certinho, obrigado. Beleza. E basicamente, é isso por hoje, pessoal. Dúvidas? Acabou que a aula de hoje pareceu mais uma aula de história, né, trazendo tudo isso, mas eu acho que é bem importante a gente ver todo esse processo para entender, até para entender o processo de construir. Esse assunto vai estar no livro do Benévolo, História da Arquitetura Moderna. É um livro que tem 800 páginas. Esse assunto da aula de hoje abrange vários capítulos, mas eu não vou pontuar aqui um ou outro, mas ele vem aqui até... Pronto, vem até essa quarta parte aqui. Aí, se vocês forem tendo interesse, vocês podem ir olhando os principais pontos dessa aula, ok? Eu vou parar aqui a gravação e vou fazer a chamada, que a gente já passou até do tempo.